Bom dia, missionário Mauro. Bom dia, missionária Margarete. Bom dia a todos que nos ouvem. Amém. É um prazer muito grande novamente aqui. Nós estamos com mais um vídeo. Que Deus possa, de fato, edificar a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe onde você quer que esteja. Que essa palavra venha falar ao seu coração, assim como o Senhor tem ministrado ao nosso. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, o texto está em 1 Reis, capítulo 19, Sim. e o versículo 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Amém. Aleluia. Que fazes aqui, Mauro? É verdade. Essa é a questão. Glória a A Deus. pergunta do Senhor. Esse texto que nós lemos, na realidade, Deus tem falado aqui através um momento específico na vida de um grande homem de Deus. Elias surgiu do nada em Israel. Ele não era da escola de profetas. Elias não era provavelmente um homem letrado. Ele era um homem simples, rude, e sai de uma cidade chamada Tisbe, bem distante, para se apresentar ao rei em Samaria e fazer na primeira aparição dele com o rei, ele teve com Acabe, que havia se apostatado completamente da fé e aí criou adoração a outros ídolos, a Baal em Samaria, virou o lugar do culto e a adoração no reino de Israel, o reino do norte que nós estamos falando. Então, Elias, na sua primeira aparição, ele disse, ninguém conhecia Elias, mas ele foi com poder e autoridade. Deus nos reveste com poder e autoridade. Amém. Para fazer grandes coisas. Amém. Ele se apresenta ao rei e diz, segundo a minha palavra, não vai chover por esse tempo. E por 3 anos e meio Não choveu. não choveu. Um castigo de Deus que assolou o reino de Israel de tal maneira que a miséria tomou conta do reino do norte. É interessante, né, missionário Mauro, que o fato era que eles estavam adorando a Baal. Sim. E Baal, O Deus da chuva. o Deus da chuva. O Deus das chuvas e das tempestades não E que- podia enviar um orvalho, porque nem orvalho e nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Isso. Foi a autoridade de Deus da vida de Elias, né? Elias, ele foi escolhido pelo próprio Deus. Ninguém conhecia Elias, mas Deus conhecia Elias. Aleluia. Isso importa. O que importa, meu querido, não tem importância se você não é conhecido pelas pessoas. Se apresente diante delas e seja aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém. Eles tinham consciência e convicção de quem que ele era. Isso. Ele era um homem simples. A Bíblia fala que ele andava com vestes de pelo pelo de de camelo. E no Novo Testamento há uma comparação com ele, com João Batista, Isso. porque eles ambos comiam, se alimentavam de uma forma bem rudimentar, gafanhotos, mel silvestre, e uma alimentação bem escassa. No caso dessa aparição de Elias, muda toda a história de Israel. Porque a partir desse momento, existiam outros profetas. Sim. Mas Elias é tido como o líder profético em Israel. Tanto que no Monte da Transfiguração, quem aparece no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. O representante da lei, Moisés, E o representante dos e o profetas. representante dos profetas. Um homem que existiu com tamanha autoridade, né, e destreza em Israel, como nunca se ouve. Nesse texto, é uma história muito grande. Eu peço que você ore pela minha vida, porque isso vai se tornar um livro.
Isso vai se tornar um livro Amém. chamado O que Fazes Aqui? Esse chamado de Deus na vida de Elias não havia cessado pelas suas limitações e dificuldades. Elias, vamos para frente, ele faz um desafio. Depois de vir a chuva, depois de 3 anos e meio, e ele provar que só o Deus de Israel podia enviar chuva, e Baal não enviava nem orvalho, então ele prova para todo o povo, mais uma vez, que só o Senhor é Deus. Ele chama o povo para o Monte Carmelo. E ele convoca os profetas de Baal e os profetas de Aserá, a deusa da fertilidade. Isso. São 450 profetas de Baal e 400 profetas dessa profetisa Aserá. Na sua maior parte, mulheres. Sim. Que prostituíam-se com o povo como forma de culto e adoração a essa divindade. Sim. O povo de Israel estava completamente perdido. Isso tudo trazido por Jezabel, né? Tudo trazido por Jezabel e pela rebeldia de Acabe. Do rei Acabe. O rei Acabe se deixou levar por um caminho completamente distante da vontade de Deus. Por isso Deus envia Elias, para mostrar para ele. Até o nome Elias já diz Javé é Deus. Amém. Só o Senhor é Deus. Amém. E o nome profético. É o nosso canal também, um canal profético, palavra Amém. Profética. Nós estamos aqui proferindo, não dizendo eis que te faço, ou eis que te digo, meu irmão. Nós estamos falando simplesmente a palavra. Profeta de Deus vive na palavra de Deus o tempo todo. Amém. E Deus coloca as pessoas ao nosso lado, como colocou Elias no caminho de Acabe, não para puni-lo, não para mostrar para ele que ele era um homem que não tinha autoridade, não tinha poder, que era um homem fraco, não, mas pelo contrário, para trazer ele para o caminho da santidade, para o caminho da palavra, que é a maior libertação. Amém. É conhecendo a verdade que nós seremos libertos. Glória a Deus. Só que depois dessa aparição no monte Carmelo, todo o povo de Israel se reúne para ver esse desafio. Elias lança um desafio. Nós vamos subir o monte, vocês vão tomar um novilho, um boi, vocês vão cortá-los em pedaços da sua forma. Isso ele falando para os idólatras, para a turma de Baal e os profetas de Baal. Vocês levantam um altar, coloquem sobre ele o vosso animal, eu vou fazer da minha forma o meu. E é claro que ele seguiu de acordo com os padrões de Moisés. Como devia ser cortado o animal para ser sacrificado, colocou em volta do altar que ele havia construído madeira, colocou água para mostrar, porque ele já tinha convicção que o fogo de Deus iria descer. Glória a Deus, aleluia. Quem anda com Deus, mais uma vez eu digo, não precisa de aprovação de ninguém, porque já sabe para onde vai. Jesus disse o quê? Aquele que é nascido do Espírito, ele é como que o vento. Ele sopra e você não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é o que é nascido de Deus. Então nós, direcionados pelo Senhor, nós já temos convicção daquilo que vai acontecer. Elias encharcou o boi, o novilho que ele havia preparado. Ele encharcou e derramou muita água de tal forma que diz que construiu-se um rego em volta do altar. Isso. E ele desafia, clama ao vosso Deus, aquele que responder por fogo, esse é o Deus que nós devemos seguir. Se é Baal, nós vamos ver. E por horas eles clamaram, por horas eles se cortaram, se flagelavam e nada aconteceu. Glória até o momento em que Elias chama o povo para o arrependimento. A igreja do Senhor nos nossos tempos não está vendo grandes milagres e grandes prodígios, porque nós precisamos voltar para o caminho da salvação. O primeiro passo, arrependimento. Amém. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. É isso que a igreja precisa viver. É verdade. Ele chama o povo para si.
para arrependimento. Faz uma oração e clama, Senhor, envia dos céus. Mostra para esse povo que tu és Deus. Aleluia. E do céu joga fogo sobre aquele altar, consumindo o animal, consumindo a lenha, a água, e mostrando para todo Israel de que só o Senhor é Deus. Aleluia, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E segue de um momento muito duro para Elias. Porque ele diz agora, lançai mão de todos esses profetas de Baal, de Aserá, e matai-os todos. E todos foram mortos. Todos foram mortos. Jezabel não estava lá, mas o rei Acabe estava. Isso. Quando essa mulher... Por que nós estamos dando essa volta, irmão? Porque se você não entender o contexto, você não vai entender o que se passou aqui. É verdade. Nesse único trecho que nós lemos no início. Então, quando Jezabel descobre que os seus profetas... Estavam mortos. 850 pessoas mortas pelas mãos de Elias e do povo de Israel. Ela se enlouquece e dá uma ordem para que os seus soldados procurassem Elias e o matassem também onde o encontrasse. Sim. Então, Elias se vê agora num momento de dificuldade. De dificuldade. Grandes coisas Deus fez através da vida de Elias. Sim. Sem sombra de dúvida. Mas no primeiro momento em que aparece uma ameaça, e essa palavra é sobre ameaça. O que tem te ameaçado? Será o medo? Será a insegurança? Será o temor? Será a incredulidade, meu irmão? O que tem te feito fugir? A primeira atitude de Elias não foi, pois eu vou orar agora e vai cair fogo do céu e vai matar todo mundo. Não. Novamente ele podia ter feito mais um milagre. Esperasse quem fosse de encontro a ele. Mas não foi. Não. Ele se apresenta agora com uma fragilidade. Na sua fragilidade. A primeira notícia que cai aos ouvidos dele é que você irá morrer pelas mãos de Jezabel. E ele foge. E a Bíblia diz que ele enfia-se debaixo no deserto, num momento de depressão, de angústia, debaixo de uma árvorezinha chamada zimbro, e fala, Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, eu não quero mais viver. E Deus não falou para Elias, nesse momento, sai Elias, volta Elias. Deus não deu nenhuma ordem, foi um anjo lá, que levou pão para Elias, pão e água. E com aquela comida, Elias caminhou 40 dias sem parar. Com uma comida, 40 dias sem parar. Quando Deus te alimenta com a sua palavra, meu irmão, você não vai passar fome. Jesus é o pão da vida. E ele disse que aquele que dele se alimenta, por mim viverá. E ele caminha 40 dias fugindo de Jezabel. De Jezabel e de sua ameaça. Ele teve medo da sua vida. Perigo, morte. O que vai nos separar, como Paulo falou? É verdade. Será perseguição, espada, fome, nudez? Na realidade, ele fugiu. Foi mostra naturalmente a sua humanidade. Isso. O temor e o medo apoderou-se dele. Um profeta com tanto valor. E todos aquele estresse emocional de ver 850 pessoas sendo sacrificadas, mortas, pelas mãos do próprio povo. Todo o estresse emocional que Elias passou... Deixou abatido, né? O deixou abatido. E, de repente, ele lá naquela caverna, ele enfia-se dentro de uma caverna. Dá licença, Mauro. Na realidade, eu vejo até que esse abatimento também
veio pela responsabilidade dele diante de uma nação, De uma nação de um inteira. povo que outrora cheios, né, da graça de Deus, milagres haviam sido feitos, É. e agora aquele povo, né, um povo apóstata, um povo Distante que da se, verdade. que se voltou-se para ídolos, não é? É. Então era uma grande confusão que estava. É, E isso o em abateu, né? Força mesmo. primeiro lugar, existia um templo em Samaria de adoração. Em Jerusalém tinha outro templo. Pois é. Um templo era da idolatria, o templo de Jerusalém, o templo do Senhor. E, e ele se vê, na realidade, sozinho. Quando nós estamos sozinhos, irmão, grandes lutas nos abatem, grandes problemas e dificuldades nos abatem. Quando nos vemos sozinhos, é aí que está o nosso problema. Deus não chamou ninguém para andar sozinho. Não. O próprio Senhor Jesus disse que quando se reunir, vou reunir sozinho, não. Reunir em meu nome. Isso. 2 ou 3 eu vou estar presente. Então, ninguém foi chamado para andar sozinho. Perigo de andar só. Não anda sozinho. Temos que ter comunhão uns com os outros. Você sozinho é má companhia para você mesmo. Isso. E Deus respeitou todo o processo que Elias, esse processo de depressão, de angústia, de aflição. Deus não mandou ele voltar atrás. Deus permitiu que ele andasse 40 dias e fosse até aquela caverna. Ele se escondeu dentro daquela caverna. E eu imagino que todos os sinais e milagres, e nós pensamos, por que Elias não se apegou a Deus? Por que Deus permitiu Elias ir para o deserto? Por que Deus permitiu que ele entrasse em uma caverna? Nós temos que deixar os porquês de lado. Isso. Ele era um homem sujeito a falhas. O seu chamado, a sua vida, o seu chamado, nada diminuiu pelo fato dele estar passando por um momento de fragilidade. Exatamente. E o próprio Deus se apresenta a ele e pergunta para ele: o que você faz aqui, Elias? Ele ouviu a voz, né? Ele ouviu a voz do Senhor, Isso. cobriu o seu rosto e saiu da caverna. Há cerca de 7 anos que eu, da mesma forma, uma pessoa instruída pelo Senhor para um ministério, para um chamado, me vi diante de uma aflição muito grande. Ainda estava em Portugal como missionário e me vi sozinho. Sem amigos, pessoas se afastando, aos poucos eu me vi sozinho. E tendo uma complicação de saúde, né? Fui ao médico e descobri que tinha um problema que não tinha cura. Tem tratamento, mas não tem cura. E nesse momento em que essa ameaça, Esse diagnóstico. esse diagnóstico entrou, a minha vida girou num ângulo de 360 graus. E eu me vi depressivo, me vi doente, abatido. Por cerca de 7 anos, eu não escrevi nenhum texto. Por cerca de 7 anos, eu mergulhei no mais profundo abismo da depressão e da angústia. Várias e várias pessoas que me conhecem sabem que eu nem levantar da cama levantava praticamente. Tive várias atitudes erradas, como homem tive. Foi o meu momento de fragilidade. E me vi escondido, como Elias, dentro de uma caverna. Mas o interessante é que Deus, Ele não quer que nenhum dos que
venha até ele e se perca. Ele vai até nós. Aleluia. Ele largou as 99 ovelhas e foi atrás daquela que havia se perdido. Glória a Deus. Eu estive só, sem amigos, sem companheiros. Meu sustento missionário acabou. A minha esposa começa a ter... a minha esposa também com problema... Não tinha recursos. Nós não tínhamos recursos. Acabaram esses recursos. Minha esposa perde até vários dentes da sua boca porque não tinha como tratar. Várias coisas vieram para me destruir emocionalmente mais e mais e me colocar num lugar onde eu não devia estar. Eu abandonei o meu chamado? Não. Eu estava no meu momento de fraqueza. Mas hoje, Deus tem me levantado. Glória a Deus. Da mesma forma, Deus chamou eu para fora da caverna. Aleluia. Não importa o tempo que você fica dentro da caverna. O importante é que Deus vai até você e vai te tirar de lá. Porque o lugar onde que Ele quer que você esteja não é dentro de uma caverna, mas é servindo a Ele com o seu chamado, na autoridade e no poder do nome do Senhor. Aleluia. E assim, eu me vejo saindo dessa caverna, Graças voltando a para o Deus. meu chamado, a escrever, a gravar, a falar da palavra. Foi um período difícil? Foi um período difícil. Foi um período complicado? Foi um período complicado. Mas hoje eu admito algo. A enfermidade existe? Existe. Mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir em glória cada uma das minhas necessidades. Aleluia. Seja ela emocional, física, espiritual, o meu Deus vai suprir a minha necessidade e não vai me deixar prostrado. Porque a palavra do Senhor nos garante isso. Não temas, eu sou contigo. Aleluia. O tempo todo de Elias, Deus esteve com ele. Nos seus grandes momentos como profeta, como na sua fraqueza completa. Deus esteve com Elias. Aleluia. E Deus esteve comigo durante todo esse tempo que passei, que muitas pessoas nem sabem. É verdade. Muitos perguntavam o que aconteceu, o Mauro sumiu, desapareceu. Irmãos, estava eu dentro da minha caverna. É verdade. Tendo grandes projetos, tendo grandes sonhos, tendo grandes planos de Deus para a minha vida. Mas entrei para dentro da caverna. Mas eu não morri na caverna, porque Deus me tirou de lá e está me levantando dia após dia. Eu não estou com o objetivo de fazer esses vídeos para que você se entretenha na internet. Eu estou aqui com o objetivo de te levar a essa palavra, que o Senhor também possa te libertar de toda depressão. Aleluia. Que o Senhor possa te curar de todo o mal que tem te afligido a alma. Em nome de Jesus. E que o Senhor, eu vou finalizar essa palavra agora, e que o Senhor possa se apresentar a você, meu irmão, através dessa mensagem nesse dia. Aleluia. E te tirar, te levantar, de onde quer que você esteja, de qualquer caverna que você esteja em buraco, não importa onde você está. A palavra do Senhor diz que esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu. Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Ele firmou meus pés na rocha e me ungiu. Glória que a a Deus. unção do Senhor venha ir até você, aonde quer que você esteja, e trazer vida ao seu coração. Em nome de Jesus. Graça e paz. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Que momento maravilhoso. E eu sou testemunha de tudo quanto o Mauro passou. E é tão maravilhoso que, assim como Deus sustentou Elias, Ele também sustentou a vida do Mauro. Amém. Nós agradecemos a Deus por sua bondade, por sua fidelidade, Amém. pelo seu Glória a amor Deus. para conosco, porque Deus é fiel. Não importa de fato o que estamos passando, o que importa é que a presença do Senhor, aleluia, o Deus de Elias, o Deus de Israel, o Deus que nos chamou, Ele é poderoso para nos ajudar em todos os momentos. Amém. Aleluia, aleluia.
em todo o tempo, Eis que estou convosco todos os todos dias. os dias. Dias bons, dias maus. Aleluia. Ele está conosco. Conosco, é verdade. Amém. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Amém. Quem nos prometeu é fiel. Amém. Então, muitas vezes, né, não permita que o inimigo, muitas vezes, venha falar ao seu coração, ah, não tem mais jeito. Tem sim. Claro que tem. Tem jeito sim, para Deus não há impossível. Amém. Eu sou testemunha, eu vi meu filho praticamente, muitas vezes, como se ele tivesse enlouquecido totalmente. Mas o Senhor trouxe de fato a ele novamente as suas faculdades mentais Amém. completamente restauradas, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Porque há um Deus em Israel, Amém. há um Deus que nós servimos, que é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, o Deus que opera milagres. Amém. Ainda hoje. O Ele que é um nós precisamos é nos submetermos a Ele, sem reservas, e crer no impossível de Deus. Aleluia! Que Deus te abençoe, que em nome de Jesus, não importa o que você nesse dia, nesse tempo esteja passando, mas creia no poderoso, aleluia, agir do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, que habita em nós e que nos trouxe, aleluia, graça e salvação. Deus te abençoe ricamente. Amém. Eu agradeço ao Senhor, Mauro, pela sua vida, por todos os projetos que Deus tem para você, porque a palavra dele nos diz que nenhum dos planos do Senhor serão frustrados. Amém. E que ele possa dia a dia te renovar, te sustentar, te levantar, para que você seja essa voz profética Amém. para os nossos tempos. E- Aleluia. Finalizando, quando estou fraco é que estou forte. Aleluia. Porque o poder de Deus se manifesta nas nossas fraquezas. Verdade. Porque para que a glória não seja nossa, para que nós nos ensoberbeçamos, é o poder de Deus que se manifesta na fraqueza. Não, meu irmão E minha irmã? e minhas irmãs que estão em casa, deixe o Senhor ir até você. Deixe que o Senhor fale contigo nesse dia. E você está em um momento difícil, assim como eu passei, saiba que vai passar. Amém. E o Senhor ele vai agir e mostrar o poder dele na sua fraqueza e fragilidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós agradecemos primeiramente ao Senhor, a Ele toda honra, toda glória e todo Glória a louvor, Deus. porque sem Ele nada podemos fazer. E que em nome de Jesus, você que está aí nos ouvindo, possa confiar na providência do Senhor Jesus, porque Ele é um Deus fiel. Amém. Deus te abençoe e até a próxima, Até a com a graça próxima. de Deus. Deus te abençoe Deus em nome de abençoe. Jesus. Amém. Amém.